Abram em Mateus, capítulo 5. É um sermão, irmãos. Esse sermão ele foi longo, né? Ele durou vários capítulos aqui. E a gente só imagina como que foi, né? O Senhor Jesus no monte, uma multidão de pessoas. As pessoas, cada uma com uma vontade, uma necessidade, uma ansiedade. E o Senhor Jesus começa a ministrar a palavra da verdade, o evangelho, né, irmãos? Glórias a Jesus. Vamos ler a partir do verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, o Senhor Jesus está falando de bem-aventuranças lá no céu. Bem-aventuranças para aqueles que forem, segundo essas características aqui que ele deu. E ele vai levando o entendimento desse povo a desejar segui-lo, né? Vem trazendo um ensinamento totalmente novo. Totalmente novo. Isso aqui não tem nada a ver com a lei no Velho Testamento. As promessas da lei, as bênçãos lá do Velho Testamento, não tem nada a ver com isso aqui. Absolutamente nada. Então o Senhor Jesus vem falando da humildade, da paciência, do sofrer e até injustiça, e ser misericordioso, não é? Pacificadores, não é? Um pacificador é um que promove a paz, para ser chamado filho de Deus. Então ele fala de reino dos céus, ele fala de galardão, não é? Glória a Jesus. Bem-aventuranças, herdar a terra. E isso tudo, irmãos, somente no Evangelho, né? Só em Jesus Cristo. Porque essas coisas não eram o alvo antes de Cristo. E ele vai afirmar uma coisa aqui, né? Verso 13. É uma afirmação. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos ler de novo? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele afirma, porque ele está falando com os discípulos dele. Ainda que alguns pulassem do barco, ainda que depois desse anúncio, dessas afirmações do Senhor Jesus, alguns venham se desviar. Mas ele está falando para aqueles que são. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então, ele fala das bem-aventuranças, e dos bem-aventurados são aqueles que são o sal da terra, que são a luz do mundo. E o sal, naquela época, não era só um tempero, né? O sal era muito usado para proteger a carne da corrupção, né? Então, vamos dizer assim, a natureza, né? A natureza é assim, né? Um animal, quando morre, em poucos minutos, ele já começa a se decompor. A ciência, as professoras aqui conhecem um pouco da ciência aí, ensinam, né? Começa já um ciclo, o ciclo do estado de putrefação, vai apodrecendo, né? Não é isso? Naquela época, eles matavam um animal, matavam um boi, dava para se alimentar meses com boi. Então, para conseguir ficar meses sem geladeira, tinha que ser com sal.
Então é a figura do sal, né? Quando o Senhor Jesus fala, vocês são o sal da terra, porque o cristão na terra, o cristão faz a diferença na terra. Os homens veem as boas obras do cristão, não é? Verso 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está. Então os homens vão ver em nós as boas obras de um cristão, não é? Glória a Jesus. E vão glorificar a Deus. Glória a Jesus. Mais cedo ou mais tarde, né? Porque a palavra diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito é Jesus. Então, irmãos, essa afirmação é para todos nós. Glória a Jesus. E aí ele fala algo interessante. Não cuideis que eu vim para destruir, né? Destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas... Olha que interessante, irmãos. Tudo isso que a gente está lendo aqui faz parte de um contexto. Faz parte de um contexto. O Senhor Jesus, ele está falando uma mensagem nova. Ele está falando de bem-aventuranças que não são bem-aventuranças lá no Velho Testamento. Pobre de espírito, quem sofre perseguição não é bem-aventurado no Velho Testamento. De jeito nenhum. Não é. Pobre, negativo. Alguém pobre é alguém sem bênção, lá no Velho Testamento. Não é? Então o Senhor Jesus está trazendo uma mensagem nova, ele está trazendo algo totalmente diferente. E ele fala, eu não pense que eu vim destruir, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Eu vim cumprir. O Senhor Jesus cumpriu? Ele disse, está consumado. A palavra fala que ele riscou a cédula que era contra nós. De alguma forma, a lei do Velho Testamento nos era contrária. Não era a nosso favor, era contra nós. E ele cravou-a na cruz, e tirou do meio de nós, e cravou na cruz. Mas aqui ele está dizendo, eu não vim. Mas eu vim cumprir, eu não vim destruir. Porque, em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, é fato que a lei permanece até o dia de hoje. Mas para aqueles que não estão em Cristo, não é? Quem não está em Cristo. Glória a Jesus. Verso 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino. E o Senhor Jesus, ele deu honra para muitos homens. Ele falou, por exemplo, dos profetas, e falou de João Batista, por exemplo, que dentre os nascidos de mulher não houve um maior que João Batista. Ele disse, não disse? Então a gente vê o Senhor Jesus falando de homens que não tinham o Novo Testamento, que não tinham o Evangelho, mas que, segundo a lei, buscavam andar em santidade. E por isso que ele fala, serão chamados grandes no reino do céu. Porque diante de um lugar que só tem trevas, a pessoa batalhou, se esforçou naquilo que ela entendia por certo. O apóstolo Paulo, quando ele orava, ele dizia assim lá no capítulo 10 de Romanos, né? A minha oração por Israel é para a sua salvação, porque dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Então eles tinham a lei, eles tinham o zelo de Deus, não é? Se os irmãos olharem nas cartas, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, os homens que tiveram fé, uma fé que não dava vida eterna, que não dava salvação, mas era uma fé. Eles foram lembrados. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo isso. É nesse sentido. O Senhor Jesus não está ensinando as pessoas a pregar a lei. Não é isso. Mas aqueles que pregaram a lei, aqueles que buscaram andar em santidade, serão chamados grandes no reino dos céus. Não é? Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus vem, ele estabelece uma nova aliança, um novo testamento, no sangue dele. E a prova disso é a sequência desse texto. Não é? Verso 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Então agora ele está falando para os discípulos deles, que o que nós pregamos excede, é além, é superior à lei do Velho Testamento. Então ele está falando com os seus discípulos, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino. Se a atitude do cristão, se
as obras, os frutos da vida de um cristão não forem superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Por quê? Porque os escribas, os fariseus, eles trabalhavam muito pela lei. Lendo, decorando, pregando todo sábado na sinagoga, e faziam todos os rituais da lei, guardavam sábado, festa, andavam com aquelas roupas, com aqueles babados, tinha um monte de sinais no corpo. Até hoje, né? Muitos guardam muitos preceitos da lei. Mas o cristão tem que ficar mais evidente uma vida de justiça, não segundo a lei, segundo o evangelho. Segundo o evangelho. Então, os homens que não conhecem Jesus, que não andam, não creem em Jesus, mas que guardam a lei, que buscam fazer, eles podem até ter alguma honra, eles podem ter até serem até lembrados, não é? Olha, ó, eles acreditam nisso, olha o esforço que eles fazem. E realmente a gente pode reconhecer, não tem problema nenhum nisso, não é? Mas dá vida eterna? Não, é só em Cristo que há vida eterna. Glória a Jesus. E aí ele vai começar a fazer um comparativo. Olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo, né? Então ele faz muitos comparativos aqui. Ele fala do não matarás, ele vai falar do adultério, não é? Fala do divórcio, não é isso? Olha aqui, ó, verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, se você não prestar atenção no que está sendo dito, irmão, você pode imaginar que ele está falando de agressão. Não é? Eu já ouvi gente falar assim, não, porque a pessoa me bateu, e aí eu não me defendi, e dei a outra face, ele me bateu de novo. Né? Eu cumpria a palavra. Não é isso, irmãos. Não é? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente? O que isso significa? Fez um mal para mim, eu devolvo igual. Olho por olho, dente por dente. E aqui ele diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Então essa mensagem, ela está mostrando o quê? Que o cristão ele dá uma outra oportunidade. Que o cristão ele não resiste, ele não entra num conflito por causa de uma questão, mas ele abre mão, ele sofre o dano. É uma forma de falar, sofrer o dano. Não guardar rancor, ter misericórdia. Por quê? O que é? Misericordiosos alcançarão misericórdia. Serão chamados filhos de Deus, pacificadores, porque promovem a paz. Por que ele fala isso? Porque eu posso, muitas vezes, segundo a justiça da lei dos homens também, revidar. Eu posso, diante da moral dos homens, fechar todo tipo de comunicação com alguma pessoa. Ele me fez isso, ele me fez isso, ele me fez isso, ele me causou prejuízo. Ele me fez muitos males. Eu não, comigo é uma vez só. Não tem duas, não é assim que as pessoas falam? Eu não tenho sangue de barata. No evangelho não é assim. Então, levar um tapa no rosto, apanhar numa face, é algo humilhante. É algo que te rebaixa, que te envergonha. É uma falta de respeito, é algo muito grande. Então, o exemplo que está dando, você está dando outra chance, dá mais uma chance. Dá outra face. É nesse sentido, não é? Então, irmãos, nós entendemos pelo Evangelho a mensagem do Senhor Jesus nos levando a ser como Ele é. Porque essa é a atitude do Senhor Jesus. Não é? O Senhor Jesus, quando foi traído, ele disse o quê para Judas? Amigo, você vem até mim com um beijo. Não é isso? Não é isso? O Senhor Jesus muitas vezes avisou ele. Muitas vezes o Senhor Jesus deu muitas vezes a face para ele. O Senhor Jesus teve muita paciência, falou com ele muitas vezes, alertou ele muitas vezes. Né? E continuou, não tirou a bolsa dele, deixou a bolsa com ele. E continuaram andando juntos. Não é? E se Judas tivesse procurado os irmãos, ele teria recebido o perdão. Ele teria sido renovado como Pedro foi renovado. Não é?
Glória a Jesus. Então, irmãos, tem outros exemplos aqui. Esse exemplo, né, do verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está. Então, existe uma condição para você ser filho. Quando o Senhor Jesus era espancado, dilacerado na cruz, o que ele fez? Ele orou por aqueles que maldiziam ele, maltratavam ele, perseguiam ele. Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque verdadeiramente eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles perceberam, quando o Senhor Jesus pereceu ali, que saiu água do lado dele com sangue, que o céu se escureceu, que houve um terremoto. Eles perceberam que não era qualquer homem ali. Né? Muitos ali, sem dúvida nenhuma, se arrependeram. Muitos se converteram. Sem dúvida. Glória a Jesus. Então a mensagem do Evangelho, essa palavra do capítulo 5 do Sermão do Monte, o Senhor Jesus está levando o entendimento dos seus discípulos a um novo entendimento, a um Evangelho, né? Boas novidades. Reino dos céus, bem-aventuranças, não é? Novos céus, nova terra, ser filhos de Deus, não é? Então as promessas do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vem dando entendimento para a igreja ser como ele, mudar a mente, mudar o entendimento. Glória a Jesus. Então eu quero usar um exemplo bem interessante que eu li hoje, em Filemon, tá antes de Hebreus. Irmãos, é interessante demais a gente começar, quando a gente começa a meditar, essa carta, por exemplo, é a carta do apóstolo Paulo a um homem chamado Filemon. E trata do assunto de um homem chamado Onésimo. Eu tinha um tio que chamava Onésimo, já morreu. Onésimo. Os irmãos vão entender o que vai ser lido aqui, mas o que eu acho muito interessante, irmãos, imagina qual é a pretensão do apóstolo Paulo com uma carta dessa. Não era que ela viesse parar aqui na Bíblia. Não. Teve um homem que se converteu, chamava Onésimo. Esse homem devia ser escravo, servo, trabalhador, conservo de Filemon, deu algum prejuízo para ele, teve alguma situação embaraçosa, havia uma inimizade ali criada, e o apóstolo Paulo foi o pacificador. O apóstolo Paulo usou uma carta, falou bem de Filemon, falou bem de Onésimo, falou, recebe ele. Né? Olha que interessante. Uma carta, irmão, uma simples carta, um fato isolado. Quando a gente olha para nós, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa realidade, quantas cartas de Paulo a Filemon nós escrevemos? Muitas. Quantas vezes a gente resolveu um caso e colocou um irmão para resolver um caso com outro irmão e pacificamos e procuramos resolver, não é isso? A história da nossa vida é uma realidade, é a vida do Evangelho, é o Evangelho vivo. Nós vemos isso acontecer na nossa vida. Então os irmãos percebem, né, nós lemos as bem-aventuranças, a lição de Jesus Cristo para os seus discípulos, e agora a gente está vendo aqui que a igreja aprendeu, a igreja exercitou, e a paz e a pacificação também aconteceu nesse simples momento aqui, ó, de Filemon com Onésimo. E na nossa vida acontece o tempo todo. Nós vemos, nós estamos sentindo, nós estamos tocando na obra de Jesus. A obra de Jesus Cristo. Então, esse homem, Onésimo, cometeu algum erro, causou algum prejuízo para Filemon. Mas ele teve um encontro com Jesus, um encontro com a igreja, um encontro com a verdade, houve arrependimento. Olha só que interessante, vamos ler, irmãos. Verso 1, é uma carta pequena. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Tá vendo? Era uma igreja local. Devia ser uma igreja pequena, que nem a nossa. Né? Uma igreja que funcionava dentro da casa dele. Né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus.
porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Tá vendo? Então dá para entender que esse Filemon era um cooperador da obra e alguém que fazia muito pelos irmãos. Recriar, não é? Recriar. As entranhas dos irmãos dos santos foram recriadas. Então é alguém que, por certo, vivia não só para o seu próprio bem, mas vivia pela igreja, vivia pelos irmãos. Não é? Verso 8: Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, talvez Onésimo estava preso também. Talvez, muito provavelmente, ele dividiu a cela com Paulo. Não é? É o que parece no texto, não é isso? E ele diz: é um filho que eu gerei nas minhas prisões. Então o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele não parava de pregar. E ele conheceu Onésimo. E pregou para Onésimo. Onésimo creu. E ao conversar com Onésimo, conheceu e lembrou que Onésimo conhecia Filemon. Você era servo de Filemon? Eles tiveram uma conversa, algo aconteceu, né, irmãos? Então a gente percebe, e a gente tenta muitas vezes imaginar o que aconteceu, como que foi, não é? Mas o fato é que agora o apóstolo Paulo está intercedendo por Onésimo a Filemon e dizendo para ele: olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões no evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se teve alguma coisa, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então, irmão, nós lemos uma carta inteira do apóstolo Paulo para Filemon. E a gente percebe, então, né? Onésimo, ele era servo, né? Que dá para entender, de alguma maneira causou prejuízo, de alguma maneira havia uma inimizade, alguma coisa aconteceu, mas o apóstolo Paulo intercedeu por ele. O apóstolo Paulo, vamos dizer assim, queimou muitas fichas com Onésimo, dizendo: olha, a dívida dele, passa para mim, deixa eu pagar a dívida dele. O trabalho, o cuidado do apóstolo Paulo com uma alma. Mandou essa carta, não é? Colocou a cara dele, colocou, irmãos, a imagem dele muitas vezes à prova. Porque quem garante que Onésimo, você garante que um irmão que está aí sentado do seu lado vai perseverar até o fim? Você garante que um irmão que está aí do seu lado vai guardar a fé, vai dar bons frutos para Deus? Quem que garante? Eu amo os meus irmãos, não é? Eu confio nos irmãos, mas eu não posso garantir que todos os irmãos vão perseverar até o fim, não é? Mas ele fez isso por Onésimo. E, irmão, se Onésimo virasse as costas, se ele se perder, se ele se desviar, não é culpa do apóstolo Paulo, né? Mas o nosso papel é levar a reconciliação, sermos pacificadores. Não importa o que vai acontecer amanhã.
Eu vou fazer o que é certo hoje. Eu não vou ficar com medo, mas e se? Mas e se? Não. Eu vejo a confissão do meu irmão, da minha irmã, eu vejo a dedicação, eu vejo uma mudança de pensamento, uma atitude, e eu confio. E eu vou lá e escrevo uma carta, não é? Foi isso que aconteceu. Os irmãos perceberam? Então, irmãos, olha que coisa. Então, é interessante, eu queria que os irmãos entendessem, não é? Primeiro, o Senhor Jesus pegando um povo que não tinha nada de evangelho. Eles estavam conhecendo. Se os irmãos olharem lá de novo, os irmãos vão ver que pouco antes o Senhor Jesus separou os discípulos para andar com ele. Não tinham nada de evangelho, nada. E a palavra do Senhor Jesus foi pregada naquele monte, depois foi escrita, o Espírito Santo guardou essa palavra, guardou esse texto, guardou esse ensinamento, e até o dia de hoje nós vivemos ele. Até o dia de hoje nós buscamos pacificar. Até o dia de hoje nós vivemos aplicando a misericórdia, recebendo misericórdia, buscando a união, buscando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. A palavra, ela é viva na nossa vida, na nossa igreja. Os irmãos devem ter percebido, os irmãos, nos últimos anos, né, nós passamos por grandes aflições, por grandes problemas, mas muita coisa aconteceu, mas nós continuamos aqui de pé, acreditando, nós continuamos aqui de pé, confiantes, nós continuamos, irmãos, ainda com as nossas lâmpadas acesas, esperando o Senhor Jesus. E assim tem que ser a nossa vida. Nós temos que continuar, nós temos que perseverar, e na nossa vida, nas nossas mãos, está o nome de Jesus. Nós somos o ministério da reconciliação. Nós somos os embaixadores. Nesse mundo representamos o Senhor Jesus. Levamos o nome de Jesus para o mundo, não é? Então, irmãos, essa é a palavra de hoje, né? Que os irmãos possam meditar, entender, colocar na sua memória as muitas coisas que já aconteceram e o tanto de trabalho que todos nós fizemos, comunicando uns com os outros, buscando, não é, com esforço, manter a união, manter a paz. E Jesus Cristo é quem está fazendo todas essas coisas. A palavra dele é viva em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos agradecer, em nome de Jesus.